Bom, para nos orientar sobre os Cantos de Maldoror, publicados pela primeira vez em 1868 por Isidore Ducasse, ou Conde de Lotterramont, nós convidamos o professor Joaquim Brasil Fontes Júnior, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Lá ele coordena o Grupo de Estudo Interdisciplinar em Sexualidade Humana, onde faz pesquisas sobre erotismo, sexualidade na literatura clássica e moderna. Como o trabalho de Lotterramont se encaixa nessas suas pesquisas aí, professor? Se encaixa exatamente na questão da agressão, violência e erotismo. Sei. O Lotterramont foi objeto do meu doutorado feito na França, com Jean Pétard, que foi um dos primeiros a estudar profundamente os Cantos de Maldoror nos anos 1970. Tá. E de lá para cá eu continuo trabalhando com o Lotterramont, embora tenha trabalhado outros autores, e recentemente voltei a ele, traduzi os Cantos de Maldoror para o português. Já saiu a tradução? Não, ainda não. Ainda está na editora. Tá. E estou preparando um ensaio também sobre a obra dele. Um ensaio em que eu tento compreender o texto e fazer alguns caminhos, alguns percursos na obra. Tá, legal. Professor, a gente sempre fala aqui um pouco sobre o autor. Então, quem era esse Isidore Ducasse? Então, Isidore Ducasse era filho de um imigrante francês que vai para o Uruguai nos anos 1840. Ele nasce em 1846, em Montevidéu, e vai viver nessa cidade até mais ou menos os 13 anos de idade. Portanto, ele deve ter sido bilíngue. Falava o espanhol e o francês. Já. E esse bilinguismo está evidente. Hoje nós sabemos que muito do que se considerou erros na obra no francês dele, na realidade, deriva desse bilinguismo, dessa fusão das duas línguas. A mãe dele morreu, ele era ainda infante, um ano e pouco. Pouco sabemos sobre essa mãe, uma mulher misteriosa. Ela reaparece, uma mãe de olhos vítreos aparece nos Cantos de Maldoror. Nós sabemos se é a mãe dele. Não, porque ele não teve, sei lá. Pode ter visto, um ano e meio, né? Ele pode ter visto essa mãe morrer. É verdade. A não ser no delírio. E o pai dele era chanceler do consulado da França e o manda para a França por volta dos 13 anos para estudar no Liceu de Tarbes, que é uma cidade que fica nos Altos Pirineus, perto da Espanha. E é ali que ele vai fazer a sua formação. Parece que ele fez depois uma viagem à América Latina, voltou com idade de 20 anos, talvez. Tudo sobre a vida dele é misterioso. Não temos documentos, muitos documentos. Temos documentos do liceu onde ele trabalhou, onde ele estudou. O testemunho de um colega dele, que um jornalista francês chamado Alicot, nos anos 20, conseguiu encontrar esse senhor já com 90 anos de idade, e ele faz um testemunho muito interessante sobre o Lotterramont, mas pode ter sido também a memória de um homem de 90 anos. Né? Então, não temos, até os anos 80, não sabíamos nem sequer um retrato dele nós tínhamos. Uma foto. Todos os rostos de Lotterramont que aparecem eram imaginários, desenhados por Dali, François Vallotton e outros. Em 1980 foi encontrado exatamente em Tarbes uma foto que se julga que seja dele. E essa foto hoje tem aparecido frequentemente nas obras sobre ele e nas obras dele. Ele morre em 1870, é curioso porque ele nasce em 1846 numa Montevidéu que está sitiada pelos homens de Rosas, pelos argentinos Rosas. É uma nova Troia, uma cidade sitiada. Ele nasce, fica 5 anos em estado de sítio, e ele morre em 1870, no momento em que a Prússia invade Paris, e a cidade está sitiada pelo exército prussiano. Ele morre misteriosamente no hotel Notre-Dame da Victoire, não sabemos de quê. É enterrado no cemitério Montparnasse, e a região onde ele foi enterrado é depois desafectada, desaparece, e hoje há uma praça no lugar onde estaria o seu túmulo. Que coisa, hein? Então, é muito pouco saber sobre ele, o mistério, inclusive do nome
Então, e aí ele produziu esse livro, que enfim... Os Cantos de Maldoror. Esses Cantos de Maldoror, que é considerado um livro fantástico, um livro essencial, vamos dizer assim, da literatura ocidental, e um outro pequeno livro de poesias, é isso? É um longo poema. Não, depois ele escreveu um livro que chama-se Poesias, mas na realidade é um conjunto de máximas. Tá. É um livro contraditório até na sua forma. Ele se chama de Poesias 1 e 2, são 2 pequenos fascículos que ele publica em 1870, pouco antes de desaparecer. Então, essa é a obra dele, ele escreveu isso, se ele morreu com 24 anos, ele escreveu esse texto aqui com 20 e poucos anos, 22, 20. Realmente, o canto primeiro, esses são 6 cantos de Maldoror. O canto primeiro parece isolado em 1868, numa pequena editora parisiense, circula, mas recebe apenas uma pequena resenha. Depois ele publica novamente esse mesmo canto numa antologia publicada em Bordeaux, e mais tarde ele transforma esse primeiro canto e o inclui no conjunto dos 6 cantos e publica em 1869. O livro não é a censura do Segundo Império, que é o momento de Napoleão III, é muito poderosa, o editor teme afrontar a censura e o livro não é divulgado. Quer dizer, não é que foi censurado, o próprio editor... O próprio editor censurou. O próprio editor censurou, não teve coragem de difundir o livro. A editora entra em falência, a editora Lacroix, é uma editora belga. Ele, inclusive, não teve coragem de editar na França, ele vai editar na Bélgica. O livro, em 1874, um jovem tarbês compra a editora e publica, e manda encadernar. E difunde o livro, que circula entre os simbolistas belgas, que mandam alguns exemplares para os franceses, escritores franceses. Aí o livro circula, digamos assim, subterraneamente entre 1874 e até a Primeira Guerra Mundial. E o texto dele é bastante incrível, principalmente por ter sido escrito na época em que foi escrito. Só para a gente entender um pouquinho, que eu vou ler só um trechinho aqui, pequenininho, para aí para o senhor falar para a gente de onde saíram essas ideias, de onde ele foi, em que fontes esse autor foi beber. Ele diz assim: deve-se deixar crescer as unhas durante 15 dias. Como é doce deitar-se com uma criança que ainda não tem sobre o lábio superior e passar suavemente a mão por seu rosto, inclinando para trás seus cabelos suaves, e depois, repentinamente, cravar as unhas compridas em seu peito macio, mas de tal modo que ela não morra, pois se morresse, não teríamos depois o espetáculo da sua desgraça. Isso é um texto... Aí nós temos um exemplo muito claro da forma de um agressismo, de um erotismo agressivo que atravessa os cantos de Maldoror. É um erotismo agressivo e uma agressividade normalmente dirigida contra meninos ou rapazes. Juventude, adolescentes. Ele usa a palavra adolescente. Adolescente. Essa agressão pode acontecer tanto sob essa forma de garras. A garra e a ventosa são talvez as 2 formas de ataque mais claras ao longo de todos os cantos de Maldoror. É o polvo, o escorpião, a aranha. Esses são os elementos do bestiário de Notre-Dame. Então, tudo isso dirigido contra a juventude jovem. Mas esse ataque pode ser também verbal. Há um outro episódio, um pouco adiante, em que nós vamos ver esse mesmo personagem usando esse tipo de violência para desorientar um menino de 8 anos que ele encontra sentado no jardim no banco do Jardim das Tulherias. Então, é tanto uma agressão intelectual e, curiosamente, assim, há esse fluxo de erotismo, de violência, de agressão dirigido ao adolescente, ao jovem, e, ao mesmo tempo, existe, atravessando os cantos, uma espécie de horror pela mulher. Ele coloca a mulher à distância. Na estrofe 5 do canto quinto, ele lança assim, uma espécie de grito: não gosto de mulheres, nem de hermafroditas. Eu preciso, não é? É um grito mais ou menos que, quando ele diz que precisa de seres que sejam iguais a ele, nesse ponto ele me lembra um pouco Schopenhauer, né, que dizia que as mulheres não são iguais aos homens, têm cabelos compridos e ideias curtas. Então, mas, ao mesmo tempo, eu vejo nessa... Há
um texto de Freud, muito curtinho, que durante a vida ele não ousou publicar, em que ele compara a vagina à cabeça de Medusa. E o texto chama-se exatamente A Cabeça de Medusa. Então, eu vejo ao longo dos cantos de Maldoror a mulher como essa cabeça de Medusa, quer dizer, algo que causa medo, que petrifica. Então, é um dos temas que eu estou tentando estudar agora, ao lado dessa questão que é fundamental, que é a questão, digamos assim, da homossexualidade possível de Lautréamont ou de eu queria dizer, o senhor falou homossexualidade possível. Possível. Apesar de todas essas evidências, não se sabe. Não se sabe nada. Não se pode dizer que ele era homossexual. Não, a única digamos, pista que nós teríamos é que quando Isidore de Castro chega à França para estudar no Liceu Imperial de Tarbes, ele tem 13 anos de idade. E lá ele conhece um menino prodígio, louro, lindo, que é um estudante de outro ano, que chama-se Dazé, Eduardo Dazé. E esse Eduardo Dazé aparece com o nome Dazé na primeira versão do Canto Primeiro, num texto que eu diria suspirante, que ele diz, Dazé, o mais belo dos filhos da mulher. Então, pode ter havido, e os Cantos de Maldoror terminam com um ritual em que Maldoror sobe na coluna da Place Vendôme, amarra um jovem que ele seduz, que chama-se Mervyn, que tem 17 anos, que seria a idade do Dazé no momento que ele escrevia, amarra os pés dele com uma corda, sobe na coluna, imensa coluna da Place Vendôme, e ali ele faz rodopiar essa corda em torno do corpo da coluna e solta o corpo como um cometa. Ele atravessa, a coluna fica no lado direito do Sena, ele atravessa o Sena e cai no Panteão, onde hoje pode ser visto, diz ele, sob a forma de um esqueleto. E assim termina os Cantos de Maldoror, digamos assim, com esse acerto de contas, com o desejo. Tá, ele começa com o menino e começa com, quer dizer, o desejo desponta com muita força na escrita, e um dos fluxos que atravessa o canto é o fluxo do desejo, e eu acho que ele consegue finalmente, no final dos cantos, se libertar. Nesse momento, lá está o cadáver transformado em esqueleto no Panteão. Agora, ao longo dos cantos, essa violência assume várias formas. Várias formas. Várias formas. Tem violência, fala da mãe, tem trechos que ele fala da mãe, tem uma peça de teatro que depois é alterada, fala da família, fala sobre oceanos. E aí ele entra numa coisa de piolhos, de falar mal de Deus. Como é que o senhor analisa essa... São outros fluxos temáticos que atravessam. Um dos fluxos é esse. Os Cantos de Maldoror podem ser lidos como um combate. É o programa que ele instaura no começo dos cantos. Um combate contra o próprio autor, Deus e o homem. O desejo dele é destruir, fazer desmoronar. Não se sabe exatamente por quê, mas é o projeto do canto. Por outro lado, há um fluxo que é um fluxo da sujeira. Há uma espécie do canto, que ele próprio se vê transformado numa criatura imunda, suja, coberta de escaras e de piolhos. Então, a sujeira é como que invocada pelos cantos e incorporada. Há uma outra estrofe em que o narrador, não sabemos quem é esse narrador, porque esse narrador, ora eu, ora ele, há um desdobramento da figura do narrador, que é a primeira pessoa ou terceira, ele desperta no alto de uma falésia, transformada num porco. Diz, meu Deus, que felicidade! Cair no corpo de um porco. É um dos grandes momentos em que ele se espoja na sujidade. Então, existe nos Cantos de Maldoror, eu leio essa questão da sujeira, da caída no monturo, como a assunção da matéria. A recusa total do espírito e assumir a matéria nas suas formas mais baixas e mergulhar nela. Ele faz uma experiência, que é uma experiência... Blanchot mostra isso muito bem no livro que ele escreveu sobre o Lautréamont, uma experiência decisiva, que é uma descida aos abismos do humano e do infra-humano. Ele assume, ele convoca a animalidade para o interior do texto e assume essa animalidade. Uma forma de garras ventosas, bicos que atacam.
Ele usa muito bichos, né? Bichos. Há um bestiário que se constitui no canto primeiro e depois vai atravessar todos os cantos. Outra questão muito interessante é que é um texto que está em perpétuo diálogo com todos os textos da literatura ocidental, de Homero ao que foi escrito no jornal um dia antes dele escrever. Então, ele instaura esse diálogo. Então, de forma que assim, há uma tentação de encontrar fontes. Não, isso aqui ele se inspira em Homero. Não há inspiração. Na verdade, existe um diálogo que ele instaura com essa literatura que, ora, ele assume e incorpora, ora, ele rebaixa, transforma, modifica, metamorfoseia. Um exemplo característico é o início do canto quinto de Maldoror, em que ele compara o seu texto ao voo dos estorninhos, que são pássaros que voam como que imantados para o centro e dispersados. Essa forma que mantém, digamos assim, o voo. E diz, os meus cantos são assim. Ora, mais tarde se descobriu que toda essa passagem que ele relata o voo do estorninho foi copiado de uma enciclopédia. O texto inteiro? O texto inteiro. A página inteira. Enciclopédia do Dr. Chenu. Uma enciclopédia em 8 volumes, vários volumes que circulava na França na época dele. Por sua vez, nós sabemos que o Dr. Chenu se inspirou no especialista do século XVIII, que era Buffon. Então, não é original. Isso é um menino de 24 anos. Não, 24 ele morreu. Morreu, 22, ele devia ter uns 22, 23, por aí. Então, ele produziu essa obra aqui pouco antes de morrer, é isso? Pouco antes de morrer. Eu acredito que a escrita foi vertiginosa, feita, porque o canto primeiro sai em 1868. Logo depois do final desse ano, ele publica ligeiramente transformado numa antologia, e escreve uma carta para Victor Hugo, mandando o volume, e logo depois ele incorpora, aparece o Conjunto dos Cantos. Em 1869, no verão de 1869, aparecem os cantos de Maldoror. Então, um ano, a não ser que, naturalmente, que ele tivesse rascunhos nessas gavetas, não sabemos. Desde sobre pequeno, ele, mesmo assim, ele seria o que? Um adolescente? Seriam cartas de adolescente? Um rapaz, seriam pensamentos adolescentes? Adolescentes. Não sei. Mas não sabemos, exatamente. Sobre ele, então, pairam esses mistérios. Agora, é interessante ver como ele tinha a visão de Deus, por exemplo. Ele tem uma visão de Deus terrível, né? Terrível. Deus é o inimigo. O inimigo, há uma estrofe, nós estávamos lembrando pouco antes de conversar. O senhor quer ler essa estrofe para a gente? Pode ler, pode, por favor. Bom, enfim, não sei exatamente onde é que ele está, mas ele fala assim: levantei vagarosamente meus olhos para o firmamento e ousei penetrar, eu tão jovem, nos mistérios do céu. Nada encontrando o que procurava, ergui ainda mais alto minhas pálpebras, ainda mais alto até ver um trono formado por excrementos humanos e outro sobre o qual reinava com um orgulho idiota o corpo recoberto por um lençol feito de trapos de hospital não lavados, aquele que se intitula a si mesmo de Criador. Segurava na mão o tronco apodrecido de um morto e o levava alternadamente aos olhos e ao nariz, e do nariz à boca. Uma vez na boca, adivinhava-se o que fazia. Isso. Um Deus pavoroso. Então, essa imagem de Deus nós já vimos onde? Isso é o demônio, né? Quer dizer... É o demônio medieval. O escritor francês André Malraux foi o primeiro a sugerir que essa imagem ela procede de uma gravura chamada O Diabo Vermelho, que circulou muito na França por volta da década de 60. Ele pode ter visto em alguma revista, mas isso pouco importa. O importante é que, para ele, Deus é a figura demoníaca. Deus é o inimigo. Há vários momentos de combate entre o Maldoror. O último combate vai acontecer exatamente nesse canto sexto de que eu lhe falei, quando ele joga Mervyn do alto da coluna Vendôme. No momento em que ele está prestes a fazer esse ato, Deus aparece sob a forma de um rinoceronte. Foi dali que Dali tirou o seu rinoceronte. Aparece a forma de um rinoceronte e Maldoror, do alto da coluna, atira sobre o rinoceronte. O rinoceronte cai, mas a matéria de Deus desaparece. Então, não há vencedores no final do combate. Ele se livra da obsessão do seu desejo adolescente, Deus desaparece e os cantos de Maldoror acabam. Então, o livro acaba assim, de uma maneira
perturbadora. O livro inteiro é perturbador, podemos dizer assim. O senhor falou que quem o encontrou foram os surrealistas. Os simbolistas o conheceram no final do século XIX, mas sem nenhuma... Os belgas. Alguns franceses leram também, como por exemplo Jarry. Nós sabemos que Alfred Jarry, né, o criador do Père Ubu, leu Lautréamont. Mas foi durante a Primeira Guerra Mundial, que Philippe Soupault, que tinha sido ferido em batalha, estava no hospital de Paris, sai um domingo, tranquilo, entra numa pequena livraria parisiense, numa ruazinha estreita, e ali ele tira um livro da estante de capa amarela, são os Cantos de Maldoror. Ele vai para o hospital de novo, passa a noite lendo, deslumbrado. No dia seguinte ele recebe a visita de Breton e Aragon, que são os dois surrealistas, e com isso os surrealistas descobrem aquele que seria, digamos assim, um dos núcleos da estética. Eles celebram como um dos núcleos da estética. Por exemplo, a definição de beleza surrealista é tirada de Lautréamont. Lautréamont, quando vai dizer que Mervyn, esse rapaz que ele joga na Praça Antônio é belo, ele diz que ele é belo como um encontro fortuito de uma máquina de costura e de um guarda-chuva sobre uma mesa de dissecação. Esse é o belo surrealista. E os surrealistas imediatamente incorporam. Então, os surrealistas, inclusive, incorporam o Lautréamont como uma espécie de, quase que de divindade. Eles se recusam a permitir que se faça estudos de Lautréamont. Lautréamont não pode ser estudado. Lautréamont não vai entrar na literatura. Lautréamont não é literatura. Mas é. Pois, infelizmente, eles foram vencidos. E hoje ele diz, o Breton escreve um texto e diz assim: não permito que Lautréamont seja colocado na literatura entre fulano e Beltrano. Ora, hoje ele está na literatura entre Baudelaire e Rimbaud. Então, ele foi, de uma certa maneira, incorporado, digamos, pela literatura oficial. Embora eu ache que a leitura mais interessante que se possa fazer de Lautréamont é fora da literatura oficial. Ler como um surrealista. Inclassificável. Não, ele não é surrealista, também não é simbolista, inclassificável. Interessante. E aí entrou na literatura, hoje ele tem existe até um certo retorno de Lautréamont, pelo menos aqui no Brasil, muita gente lê. Por quê? Eu acredito que pela fascinação mesmo do texto, pelo erotismo, pela agressão. Como é que ele ficou tanto tempo distante, né? Eu acho que como é que os textos voltam e entram? Pelos acasos, por exemplo, a literatura estrangeira entra. Como é que eu li, por exemplo, digamos assim, Thomas Mann, quando era adolescente? Porque, por acaso, a antiga Globo tinha acabado de publicar uma tradução do Thomas Mann, cai na minha mão. Então, no Brasil, os textos entram por algumas instâncias que, por exemplo, a escola. Lautréamont não está na escola. Não está. Mas entra pelos acasos da edição. Então, por exemplo, nós temos essa tradução que é muito bonita do Cláudio Viller. Vou mostrar um pouquinho as edições que a gente tem aqui. Essa edição do Cláudio Viller. Essa é a primeira edição. Ele fez uma segunda, publicada pela editora Iluminuras, na qual ele aperfeiçoou essa primeira versão. Então, aqui explica um pouquinho. O senhor está fazendo uma tradução que é diferente dessa versão aqui. Porque, na realidade, o Viller segue a edição feita pelo Philippe Soupault. O Philippe Soupault pega os Cantos de Maldoror, arranca deles a primeira versão, a versão definitiva do canto primeiro, e incorpora a primeira versão. Eu sigo na minha edição o texto da editora Pleiades, que é a última edição feita pelo Revista e Corrigida pelo Steinmetz. Agora, isso não invalida a tradução, quer dizer, é uma opção. Aqui nós temos uma edição de 1949, feita na Bélgica, a editora Boissy, ilustrada pelo René Magritte, o grande pintor surrealista. É uma edição muito interessante porque, de uma certa maneira, ele aprisiona Lautréamont, ele constrói uma espécie de cercadura e vai aprisionando Lautréamont na estética dele. Esse monstro devorando alguém, exatamente. Coisas, que é bem... outra edição muito bonita, que infelizmente eu não trouxe, é a ilustrada pelo Salvador Dalí, publicada em 1934 pela Esquira, e que é completamente diferente. O Dalí
se você quiser situar as ilustrações do Dalí no conjunto do texto, você não vai conseguir. Ele recriou um Lautréamont que é dele. Tá. Ó, bom, enfim, o senhor estava falando das diferenças da sua edição. Então, o senhor retirou. Porque é o seguinte, ele publicou o canto primeiro e depois alterou. Alterou completamente. O canto primeiro aparece a figura desse rapaz, que é o da Zé, que ele vai progressivamente apagando do texto e transformando numa série de monstros em polvo, ácaro sarcópita, morcego, então, e sapo, um grande sapo. Há uma cena, no canto primeiro, por exemplo, há uma cena que o Maldoror está caminhando na floresta e, de repente, ele vê Dazé. É um anjo maravilhoso. Dazé, és tu. Na versão definitiva, ele apaga o Dazé e o Maldoror encontra o quê? Vem um ser pulando na direção dele e diz, sapo, sapo, saparrão, és tu. Ele apaga. Agora, nós não sabemos por que ele apaga. Algumas hipóteses seria a seguinte, de que a família do menino teria se aborrecido. Tá, entendi. Então, nessa versão aqui, o tradutor mantém o primeiro texto com o da Eco, e coloca, depois segue normalmente. Ele coloca as variantes que aparecem no canto primeiro no rodapé. No rodapé. E o senhor usou a versão definitiva? Definitiva, que é de colocou no rodapé? Não, eu coloquei em anexo o canto primeiro. Ah, entendi. Tá certo. Então o leitor vai lá, ele tem o canto primeiro, como se ele tivesse dois livros diferentes. O canto primeiro publicado, tal como em 1868, e o canto segundo. Mas isso é uma questão, digamos assim, filosófica quase, né? Uma filosofia da edição. Não, mas é interessante ler de uma forma e de outra, né? De uma forma e de outra. Para quem quiser realmente mergulhar. Assim, a edição do Wille é uma edição surrealista, dos surrealistas. Ele é um grande, digamos assim, talvez um dos nossos maiores especialistas em surrealismo, né? O Claude Willer é tradutor também de Antonin Artaud, grande tradutor do francês, e a tradução dele está muito boa, muito bonita. Eu até, quando estava fazendo a minha tradução, evitava reler a tradução dele para não ser influenciado. Não ser influenciado. Tá certo. Muito bem, professor. Obrigado aqui pelas suas explicações sobre Lautréamont. Cantos de Maldoror, de Isidore Ducasse. Não sabemos a origem desse nome, vou só dar uma das hipóteses. Tá. Uma das hipóteses. Por que ele foi buscar esse pseudônimo, né? Há um romance folhetim, publicado em 1940 e reeditado várias vezes, que conta a história de um ser monstruoso, terrível, passado no século XVII, chamado Lautréamont. Não Lautréamont, Lautréamont. Então, a primeira hipótese é a seguinte, o editor, quando foi publicar, cometeu um erro, uma gralha, e mudou o E. Essa é uma hipótese. A outra não, a outra é a seguinte, ele brincou dizendo assim, l'autre Amon, é o outro Amon, o outro deus egípcio. Ou então, l'autre é Amon, o outro está em Montevidéu. Meu Deus. Então, mil hipóteses, mil brincadeiras possíveis a partir do nome Lautréamont. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui na Literatura Fundamental. Espero que o senhor venha nos ajudar com outras obras. Será um prazer. Até a próxima. Muito obrigado.